Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Eu farei a leitura a partir do versículo 18. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Chegamos à quarta igreja das 7. Essa é a igreja central, aquela que temos 3 antes, 3 depois, e é uma mensagem importante que é uma continuidade daquela que vimos semana passada também, inclusive no tema que é tratado. Apocalipse 2, versículo 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos mais uma vez, neste culto de adoração, abrirmos a Tua Palavra. E neste momento em especial de exposição dela, que possamos ser instruídos pelo Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ouvir a Sua voz e sermos transformados por Ti, através da exposição da Sua Palavra e do Teu Espírito que habita e que age em nós. Que não saiamos daqui indiferentes à Tua Palavra, mas que saiamos renovados, confortados, desafiados, exortados, repreendidos, tudo conforme a Tua soberana vontade sobre nossas vidas. É isso que nós rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série de mensagens foi intitulada O que será de nós? Pensando no momento que se aproxima. Postei hoje no nosso grupo 20 dias para a organização igreja, se Deus quiser. Uma pergunta com toda a apreensão possível que pode sobrevir a cada um de nós de uma maneira, uma ansiedade boa ou ruim, preocupações, o que será de nós agora como igreja organizada. Mas eu tenho procurado chamar a atenção dos irmãos que mais do que o que será de nós no momento da organização em igreja, o que será de nós, igreja do Senhor, até o retorno de Cristo? E essas perguntas e esta ideia deveria estar presente também aos irmãos que viveram nos primeiros séculos. O que seria deles até o dia do retorno de Cristo? E temos procurado responder essas perguntas em cada uma das mensagens com os temas que apresentamos. Quando vimos Éfeso, o que será de nós? Qual foi a resposta? Volte ao primeiro amor. E a mensagem em síntese foi: não perca
ou retome o zelo evangelístico para que resplandeça a luz do evangelho no mundo, porque essa é a missão da igreja. Volte ao primeiro amor. O que será de nós, à luz de Esmirna? Foi respondido como: não temas, sê fiel até a morte. E a ideia é: sofra por amor a Cristo no tempo presente, lembrando que as glórias futuras no porvir são incomparáveis. Em terceiro lugar, nós vimos sobre o que será de nós. À luz de Pérgamo, da carta de Cristo, a igreja de Pérgamo é: diga não ao mundanismo. Rejeite a pressão do paganismo existente na sociedade, na nossa cultura, religiosidade, maneira como a política e tudo é afetado pelo paganismo, por um mundanismo, de um fluxo que é contrária à vontade de Deus. E a mensagem à igreja foi: não tolere a impureza doutrinária, a impureza moral, e não se permita conformar com este século. Não tome o padrão deste século, não ceda à pressão do mundanismo como igreja do Senhor. E vimos isso tudo dentro do propósito de Apocalipse, que é na identificação com que até o apóstolo João sofria, por guardar a palavra de Deus e evidenciar o testemunho de Jesus. Situações adversas de perseguição, oposição se levantaram contra ele. E ele então, numa situação exilado, preso, sendo perseguido, qual foi então a maneira como ele foi surpreendido pelo Senhor? Algo muito mais impactante e que fez João cair como morto foi contemplar ao próprio Senhor Jesus. Mais do que as aflições, do que as situações que possamos encontrar nesse mundo, algo que nos faz cair prostrados não são as tribulações, mas sim a presença do próprio Senhor Jesus, que está na igreja, anda pela igreja, sustenta a igreja, sofreu pela igreja, e ele julgará a igreja. João descreveu no primeiro capítulo o Senhor Jesus de diversas maneiras, aquela visão que ele teve. E nos versículos 14 e 15 do primeiro capítulo nós lemos: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. E no versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. O Senhor, que tem o domínio sobre a história, revelou a si mesmo da maneira como a igreja precisava contemplar a Cristo, para que pudesse perseverar até o último dia. E vemos aqui no versículo 14 e 15 a própria maneira como Jesus se apresenta à igreja de Tiatira. João viu Jesus com os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E essa mensagem foi dada a uma igreja que não deveria ceder à pressão, não deveria fazer concessões, não deveria se confundir, permitir-se corromper, tanto por pressões externas como pela corrupção interna. Então, é uma exortação à fidelidade, é uma exortação à firmeza, para consolar, para dar esperança, mas também para que os crentes da igreja de Tiatira vivessem em piedade, vivessem perante a face do Deus Santo, que a tudo vê, a tudo perscruta, e ele sonda mentes e corações, como nos diz também aqui no texto que nós lemos. A cidade de Tiatira era a menor e a mais insignificante cidade dessas que são listadas aqui no livro de Apocalipse.
qual seria a importância desta cidade? A maior carta foi escrita à igreja de menor importância. Diferentemente das cidades anteriores, Tiatira não era um centro cultural, político ou religioso, onde havia uma imposição à adoração do imperador, por exemplo. A localização dessa cidade era determinante na sua importância. A localização geográfica fazia dela uma cidade importante na comunicação entre as cidades. E além da comunicação, principalmente o comércio. Ela ficava num ponto estratégico de uma rota comercial que havia na época. E num contexto de comércio muito intenso e numa cidade onde havia muito movimento comercial, nós vemos uma característica que é importante ter em mente sobre Tiatira. Haviam associações diversas. Não sei se seria mais ou menos como sindicatos ou outras coisas do nosso tempo, mas a associação dos vendedores ou comerciantes de lã, a associação dos comerciantes de linho, a associação dos comerciantes de couro, a associação dos de bronze, a associação dos alfaiates, a associação dos vendedores de púrpura. Inclusive no livro de Atos nós vemos Lídia, a primeira convertida no contexto europeu, quando lá em Filipos nós vemos que ela era uma vendedora de púrpura de Tiatira e provavelmente fizesse parte dessas associações antes da sua conversão. E qual seria o problema em estar envolvido com associações dessa natureza? Essas associações eram necessárias, indispensáveis para que as pessoas pudessem vender alguma coisa. Sem ligação a associações, elas não poderiam vender, elas não teriam lucro, e quando um comerciante deixa de vender e não tem lucro, isso afeta o seu próprio sustento. Passariam por necessidades. Então, aqueles que viviam em Tiatira, e no contexto da igreja de Tiatira, havia muitos comerciantes e que precisariam então se sujeitar a isso. Mas ainda aí não está claro o problema. Cada associação, e eu citei as diversas que havia já naquela época, de lã, de linho, couro, bronze, vendedores de púrpura, estava ligado a uma divindade pagã daquele tempo. Era uma divindade que os guardava como comerciantes daquela área de comércio. Essas divindades eram cultuadas por aqueles que estavam ligados a essas associações. E regularmente eles precisavam então participar de banquetes com alimentos sacrificados a ídolos, com bebidas e outros tipos de prática, e depois no final com um tipo de prostituição que acontecia naquele período. Então havia o paganismo, idolatria e imoralidade relacionado com aqueles que estavam aderindo a essas associações de comércio. Um crente daquele período, então, coloque-se no lugar deles. Eu preciso vender para sustentar a mim e a minha família. Mas para vender eu preciso me associar a alguma dessas associações. E para me associar eu preciso me sujeitar a fazer o quê? A adorar a divindade. E participar desses banquetes e também de imoralidade. Não seria condizente com um crente. E era um grande problema. Normalmente nós vemos aqui, através de comentários, um grande dilema a ser solucionado. Os crentes deveriam participar dessas associações e acabariam sendo infiéis a Deus, mas obteriam sustento? Ou eles deveriam não participar para demonstrarem a fidelidade a Deus e sofreriam as consequências desse tipo de dificuldade? Essa é a questão que está aqui. Quando então Cristo diz a João para ele escrever ao anjo, que nós vimos que é a liderança da igreja, para que a liderança recebesse e transmitisse aos membros. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve:
Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus, ele sempre se apresenta da maneira como a igreja precisa ouvi-lo. Na igreja havia um grupo de pessoas fiéis que não se permitiram corromper, mas havia aqueles que haviam se corrompido com falsas doutrinas e até com imoralidade, assim como na igreja de Pérgamo. Tinham se deixado influenciar e haviam cedido às pressões. Muitos poderiam até, de alguma forma, ocultar a participação disso. E muitos expunham também o entendimento de que não havia problema nenhum nisso, como nós veremos. Mas a questão é que Cristo se apresenta como aquele que tem os olhos como a chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Cristo se apresenta como o próprio Filho de Deus. Aquele que, no meio de tantas divindades das associações de comércio, é o único Filho do Deus vivo, do único Deus verdadeiro, aquele que é santo e soberano. Inicialmente, quero chamar a atenção dos irmãos que os olhos de fogo apontam para a santidade, além da onisciência de Cristo. E os pés, como bronze polido, aponta para a sua soberania, para o seu domínio sobre todas as coisas. O bronze polido firme, inabalável, que resplandece então santo e glorioso e que também traz juízo a todos segundo as suas obras, como diz o versículo 23. Os olhos como chamas de fogo diz respeito àquele que perscruta todas as coisas, nada escapa da sua visão, do seu entendimento, do seu conhecimento. E como diz o versículo 23, em relação àquele que sonda as mentes e os corações. E a pergunta aqui para a igreja de Tiatira também deve ser feita e respondida por nós. Como a igreja deve crescer em piedade, não tolerando o pecado, enquanto trabalha para o Senhor? Essa é uma questão que lida com as questões envolvidas aqui nessa carta à igreja em Tiatira. Como a igreja deve crescer em piedade, diante do Deus que tudo vê, fazendo as coisas para Ele, trabalhando para Ele, e diante da santidade de Deus, não tolerando o pecado no meio da igreja. O versículo 19 diz a respeito daquela lição que temos visto em cada uma das igrejas, que Jesus conhece a sua igreja. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Como vimos nas outras igrejas, Jesus conhece a sua igreja, pois ele anda no meio da igreja e sustenta a igreja com as suas mãos, como disse a igreja de Éfeso. Ele conhece inclusive a tribulação e o sofrimento, é ele que permite, ele tem um propósito para isso, como disse a igreja de Esmirna. Ele conhece a igreja e sabe onde a igreja está inserida, porque ele mesmo a colocou ali para ser luz em meio às trevas, onde Satanás habita, que nós vimos na igreja de Pérgamo. E aqui na igreja de Tiatira a gente vê que Cristo conhece todos os aspectos da vida da igreja, cada detalhe. É isso que quer dizer que todas as coisas perscruta com profundidade, com conhecimento completo, e ele sabe do progresso da igreja. Aqui nós vemos a descrição no versículo 19 de uma igreja viva e uma igreja crescente. Essa é a descrição da igreja de Tiatira, uma igreja que é elogiada por Cristo pelas obras realizadas, uma igreja que trabalhava, uma igreja que se dedicava, uma igreja que servia ao Senhor. Nós vemos também uma menção ao amor, e amor aqui diz respeito a ser uma igreja que amava a Deus, que amava o seu semelhante, e que também não tinha perdido o primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Então era uma igreja que evangelizava. Nós vemos também que era uma igreja que evidenciava a sua fé.
Uma igreja que tinha preocupação do estudo da palavra de Deus, de conhecer a verdadeira e sã doutrina. Era uma igreja que demonstrava o serviço cristão. Estava disposta a servir a Deus e ao próximo na concepção da maneira como Deus quer ser servido. Cristo também diz conhecer a perseverança daquela igreja. É uma igreja que continua no propósito de ser de acordo com aquilo que Deus planejou para a igreja, mesmo que fosse difícil. Vamos lembrar que nos primeiros séculos eles enfrentavam oposições, perseguições, e apesar das dificuldades, como vimos que as outras igrejas também passavam, eles avançavam, eles progrediam e eles cresciam. E por que estamos falando que a igreja crescia? Jesus diz: eu conheço também as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui demonstra um contraste com a igreja de Éfeso, que havia deixado o primeiro amor, e Jesus diz: volta à prática das primeiras obras. E aqui Jesus reconhece que a igreja de Tiatira estava crescendo, estava aperfeiçoando o seu serviço, aprendendo a amar mais a Deus, aprendendo a trabalhar mais e melhor. Então era uma igreja que crescia. Então vemos uma igreja viva, dinâmica e crescente. A igreja de Tiatira crescia então, se desenvolvia, e o seu progresso era a todos evidente. E eles foram elogiados pelo próprio Senhor Jesus por serem uma igreja viva e crescente. Com certeza nós desejamos ouvir as mesmas palavras de Cristo. Jesus dizendo à nossa igreja: conheço as tuas obras, e pensem na pergunta que temos procurado responder aqui: o que será de nós após a organização? Até o dia da volta do Senhor Jesus. Uma das respostas poderia ser: sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso amor, pela nossa fé, serviço, perseverança e pelo crescimento em Cristo que evidenciamos. E um elogio da boca do Senhor, isso é um privilégio. Mas apesar de ser uma igreja viva, crescente, Jesus tinha algo contra a sua igreja. Isso nos ensina, assim como já vimos, que mesmo sendo uma boa igreja num certo sentido, estaremos passíveis de críticas, de repreensões, de o Senhor Jesus ter algo contra nós. E aqui no caso de Tiatira, algo muito sério e grave. Versículos 20 a 23, nós vemos o que Jesus tinha contra a sua igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vemos aqui que Jesus não tolerava a tolerância a Jezabel. Não é isso que está aqui? Jesus não tolera a tolerância da igreja a essa mulher que se denominava profetisa e que ensinava, como diz aí, e seduzia os servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus não tolerava essa tolerância para com ela. Alguma coisa deveria ser feita, o mal deveria ser retirado da igreja. E Jesus tem isso contra a igreja de Tiatira. Jezabel é possível que seja uma referência à esposa do rei Acabe, aquela que instituiu a adoração a Baal, no contexto de Israel, o reino do norte. Instigou também a prática da prostituição em Israel.
Mas é uma referência, não sabemos se essa mulher profetisa tinha o mesmo nome, mas para entendermos melhor o pecado que estava presente no contexto da igreja, em Tiatira havia alguém semelhante, pelo menos na conduta, ainda que não fosse de mesmo nome. Dizendo-se profetiza, um profeta fala algo da parte do Senhor e traz ensinos que devem ser aplicados à vida diária. Ela ensinava falsas doutrinas e instigava a imoralidade. Falsa doutrina precede a imoralidade. Um desvio doutrinário terá como consequência um desvio moral. E era isso que estava acontecendo ali. É isso que acontece nos nossos dias quando há desvio na doutrina. A consequência é desvio doutrinário, né? Quando não há o refrear do pecado que está no meio da igreja. A igreja de Pérgamo, nós vemos a pressão externa que eles deveriam perseverar, deveriam resistir e até contrariar os falsos ensinos que se aproximavam. Aqui nós vemos uma corrupção interna. Alguém de dentro da igreja ensinando falsas doutrinas e também instigando a uma vida imoral. Considerando que naquele tempo os cristãos sofriam pressões externas também para fazerem concessões e poderem então envolver-se tanto no comércio como nas festividades pagãs e imoralidade. A ideia transmitida por essa mulher era: não há problema dos crentes participarem das associações, né? É possível fazer parte da igreja em Tiatira, do culto ao Senhor e também cultuar as outras divindades. Não tem problema participar de algo que é cultural, algo que é uma necessidade para o próprio sustento, como a participação de ritos de prostituição, e continuar a fazer parte da igreja. Isso nós vemos no versículo 20, essa é a ideia que nos é transmitida aí. No versículo 24 nós vemos, quando Jesus fala sobre aqueles que não receberam e conheceram essa doutrina, que ensinava-se a respeito das coisas profundas de Satanás. E chega a ser insensato, não é? O desejo de uma igreja de conhecer coisas profundas de Satanás. É necessário conhecer o diabo para que a gente combata. Conheça o seu inimigo, certo? Tenha um relacionamento com ele para depois você poder enfrentá-lo. Em outras palavras, de uma forma mais prática, conheça o pecado que você quer lutar contra. Conheça a adoração às divindades. Participe, para que você possa inclusive resistir, se for o caso. Participe dos rituais de prostituição, para que possa lutar contra o pecado. Seria necessário, então, experimentar o pecado para poder vencê-lo? É assim que o crente deve vencer o pecado? Não é isso que as Escrituras dizem. Mas o pior não é ter no meio da igreja alguém ensinando isso. Não devemos ficar assim, assustados, como nunca imaginaria que isso acontecesse. Muitas vezes falsas doutrinas e imoralidade surgem no contexto da igreja. É triste, mas é uma realidade. A questão que Jesus não está tolerando aqui é a tolerância da igreja. Pior do que ter alguém ensinando isso, era a igreja de Cristo tolerar estas coisas. Faltava ali na igreja de Tiatira firmeza e piedade. Firmeza doutrinária e piedade, fazer as coisas no contexto da igreja diante de Deus. Eles eram uma igreja viva e crescente, mas permitir fazer a concessão de que essa mulher continuasse a ensinar essas coisas estavam fazendo com que a igreja regredisse e que Cristo tivesse algo contra essa igreja. Porque aqueles irmãos, a liderança daquela igreja, não usou a disciplina? Por que não impediu aquela mulher de ensinar? Por que não tratou com firmeza a questão doutrinária e moral no contexto da igreja?
muitas vezes se faz concessões ao pecado. Talvez falte firmeza. Aquilo que é politicamente correto. Falamos na semana passada sobre a necessidade e o lugar da disciplina para a preservação da igreja. Muitas vezes se tem aquela paciência que na verdade é infidelidade contra Deus, em que alguém envergonha, difama o nome de Cristo e se passa a mão na cabeça, como se diz. Talvez a falta de uso na disciplina fosse essa mulher ir embora e levar os seus seguidores. Já pensou o número de membros da igreja sendo reduzido? É melhor a gente ir com calma e não enfrentar isso. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele é tardio em irar-se. Ele espera até o tempo determinado por ele mesmo para o arrependimento, versículos 21 em diante. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus, ele é tardio em irar-se. Em outras palavras, ele é misericordioso. Ele alerta contra o pecado, dá oportunidade para o arrependimento, mas isso tem um limite. Ele deu tempo ao arrependimento, mas aquela mulher não queria arrepender-se, e os seus seguidores. E ele deu então o ultimato que o juízo de Cristo viria contra eles. E muitas vezes com tribulações, com doenças, com a própria morte, como uma disciplina por causa do pecado no meio da igreja. Deus corrige a quem ama e ele disciplina quem ele tem por filho. E o propósito aqui, naquela igreja que com isso estava envergonhando o nome de Cristo, é que o próprio Cristo fosse glorificado por ser aquele que conhece todas as coisas, que a tudo vê e a tudo perscruta, e para retribuir também como justo juiz, cada um segundo as suas obras. Nós vemos um exemplo de Atos que nos ajuda a compreender essa mensagem à igreja de Tiatira. Quando no início da igreja houve o perigo da distração. Mencionamos brevemente o texto pela manhã em Atos 6. Quando o foco dos apóstolos, ao invés de anunciarem a palavra de Deus, foi induzido pelas circunstâncias a se dedicarem à assistência de irmãos que de fato precisavam de ajuda. E eles disseram que essa não era prioridade. E eles escolheram homens para auxiliarem nesse serviço, para que eles se dedicassem à pregação. Eles poderiam ficar distraídos e deixar de anunciar a palavra de Deus. Então isso foi um perigo à igreja. No contexto da igreja primitiva também havia perseguição externa, o sofrimento de todo tipo, com prisão, açoites, imposições. Mas também havia o problema da corrupção interna. Os irmãos devem se lembrar de Ananias e Safira. Quando pecaram contra Deus, mentiram com relação ao que ofereceram aos pés dos apóstolos, e qual foi a consequência? Aquele pecado diante do Deus que tudo vê, que tudo perscruta, que sabia a intenção do coração de Ananias e Safira. Eles morreram na hora. Deus, ele julga a sua igreja. E essas dificuldades devem ser percebidas, devemos ter discernimento e não impedir que nem perseguição, nem distração e nem a própria corrupção interna nos impeça de testemunhar a Cristo, de guardarmos a palavra de Deus e de evidenciarmos o progresso e o crescimento de uma igreja viva segundo as Escrituras. Aqui a falsa doutrina e a imoralidade era um grande perigo para a igreja. O que eles precisavam fazer então? Confrontar o erro. Retirar aquelas pessoas da igreja, se fosse necessário, depois da disciplina, para tirar o mal daquela igreja. Vemos os passos aqui para a disciplina: confrontação do erro, em particular com testemunhas
em público e depois até a exclusão da igreja, se permanecer rebelde. Mas aqui também, além de algo contra a igreja, há a promessa aos que o ouvem, no versículo 24 ao 25, primeiramente. Digo-vos todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a quantos tantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Em Tiatira não havia somente infiéis. Havia um grupo de infiéis. Mas havia aqueles que demonstraram que é possível permanecer fiel mesmo quando o mundo se opõe. Mesmo quando há aqueles que induzem ao erro, mesmo dentro da igreja. E nós vemos aqueles que não se corromperam e a exortação de Cristo que tudo vê, reconhecendo essa firmeza e essa piedade daqueles que viviam perante Deus, conservai o que tendes. E o que eles tinham? A presença do próprio Cristo, o seu sustento, a sua proteção, a sua palavra. E eles evidenciavam por causa disso que todas as qualidades que nós vimos anteriormente, de uma igreja viva, perseverante e que crescia pela graça do Senhor. E nós vemos, além disso, dos versículos 26 ao 29, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as seduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma citação, uma referência ao Salmo 2, um salmo messiânico, sobre o Messias reinar com cetro de ferro. E aqui a ideia é que o vencedor, e quem é o vencedor? Aquele que permanecer fiel, ou aquele que se arrepender desses pecados e passar a ser fiel, e viver em fidelidade, firmeza e piedade diante do Senhor, governará juntamente com Cristo, julgará também juntamente com Cristo. Aqueles que poderiam ser afligidos e tratados com injustiça serão honrados por sua fidelidade e serão colocados num lugar juntamente com Cristo para governar e julgar sobre todos aqueles que Cristo irá julgar. E além disso, a outra promessa aqui é sobre receber, no versículo 28, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem se recusasse então a conhecer as coisas profundas de Satanás, quem se recusasse a assimilar o pecado proposto por esse mundo, que é contrário à vontade de Deus, o seu fluxo, então conheceria o próprio Cristo. Ao invés das profundezas de Satanás, na infidelidade, permanecer fiel, mesmo com dificuldades, e conhecer as insondáveis riquezas de Cristo, é incomparável. Essa que é a ideia, vale a pena a fidelidade, a recompensa que aguarda, e mais aqui do que em meio às trevas, no contexto de podridão do pecado, de imoralidade, do paganismo, resplandecer como luzeiros, como a estrela da manhã, como o sol, no mundo de trevas. Mais do que isso, indica o relacionamento, o encontro com Cristo, estar com aquele que é a própria estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Ter comunhão com Ele, aqueles que se recusarem a assimilarem essas doutrinas e serem fiéis ao Senhor. Para concluir, algumas aplicações. Em primeiro lugar, Jesus reconhece o progresso da sua igreja. Jesus nos conhece, Ele sabe como nós nos dedicamos. Ele sabe, como diz aqui no versículo 19, as nossas obras, o nosso amor a Ele, ao próximo, e ao evangelizarmos, ou ao deixarmos de fazê-lo, a nossa fé, o serviço, a perseverança, e Ele percebe, reconhece e louva também
o nosso progresso na caminhada com Ele como igreja do Senhor aqui. Isso é um encorajamento para nós. É um encorajamento à firmeza e à piedade neste mundo. Deus nos vê, Ele reconhece e Ele louva quando nos dedicamos a Ele. Em segundo lugar, Jesus não tolera a tolerância ao pecado. A falsa doutrina e a imoralidade sempre tenderão a surgirem no contexto da igreja. Sofremos pressões externas e muitas vezes o mal surge no meio da igreja, porque a igreja é composta de pessoas pecadoras, redimidas por Cristo, mas muitas vezes temos no meio de nós não convertidos. Ou aqueles que, sendo convertidos, acabam caindo num pecado e precisam ser restaurados, reconciliados com Cristo e com a igreja. A falsa doutrina e imoralidade corrompe o testemunho da igreja, envergonha a Cristo. E nós vemos em Hebreus a verdade de que o Senhor julgará o seu povo e de que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso deve nos encher de temor, nos impulsionar a uma vida santa e piedosa diante do nosso Deus. Isso nos faz ver também aqui aqueles que serão líderes e para a igreja, aqueles que serão escolhidos para isso, sobre a necessidade da disciplina, a necessidade de repreender o erro, de ter essa firmeza, essa disposição em manter a igreja pura, aplicando a disciplina eclesiástica quando necessário. Como diz Hebreus também, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se complementam essas duas expressões. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é fogo consumidor e Cristo como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E por último, a verdade de que Jesus recompensa os que são fiéis a Ele e que progridem na vida cristã. Quem se dispõe a morrer por Cristo, a sofrer por Cristo, até para passar necessidades por causa da fidelidade a Cristo nesse mundo, como temos visto, viverá eternamente, terá acesso à árvore da vida, receberá a coroa da vida, e aquele que não se sujeita ao fluxo desse mundo, que não se sujeita ao senhorio deste mundo, reinará com Cristo, será honrado por sua fidelidade e experimentará todos os benefícios de uma vida piedosa vivida na presença do nosso Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.